Ultimamente, principalmente no meio científico, só se fala sobre a esfera de Buga. Você sabe do que se trata? De onde ela veio? O que ela faz? No vídeo de hoje, vamos falar um pouco sobre sua história e o que já se sabe a respeito dela. Esta é a esfera de Buga. No dia 2 de março, nos arredores de Guadalajara de Buga, uma cidade próxima a Cali, na Colômbia, foram gravados 2 vídeos de fontes diferentes. As imagens mostram claramente uma esfera voando a baixa altitude. Ambos os vídeos muito provavelmente não foram editados, nem apresentam efeitos especiais, já que têm longa duração e mostram a esfera a poucos metros dos cinegrafistas. Essa esfera, que pesa cerca de 2 quilos, chegou a ser tocada por um dos cinegrafistas quando pousou próximo a ele. O mais estranho é que após algum tempo em solo, ela foi pesada novamente, e seu peso misteriosamente começou a aumentar, de 2 para mais de 10 quilos. O que é essa esfera? Por que seu peso muda? Além de voar, esse é mais um mistério envolvendo o objeto. Outro detalhe importante é que ela parece resistir a temperaturas extremas. A esfera foi submetida a mais de 400 graus Celsius, de forma direta, com o uso de maçaricos, e mesmo assim, não se aqueceu. Também foi observado que em alguns momentos, quando se joga água sobre ela, a água evapora rapidamente. Mas vale lembrar, todos esses fenômenos não ocorrem de forma constante. Às vezes ela voa, às vezes não. Às vezes pesa mais, às vezes menos. Às vezes a água evapora, outras vezes simplesmente escorre. O único efeito constante parece ser a resistência ao calor. José Clemente Pinilla, o homem que encontrou a esfera, usava um equipamento de detecção de metais para procurar tesouros quando a encontrou. Depois de filmá-la voando e realizar alguns testes simples em casa, ele entregou o objeto a David Velez, um dos sócios da empresa German Company, especializada em equipamentos eletrônicos. Supostamente, José Clemente buscava moedas antigas às margens do rio Cauca, em uma região habitada por uma população bastante idosa. Ele chegou a localizar pequenos tesouros, mesmo não sendo sua profissão. Ele é motociclista. Esse é um hobby ao qual ele se dedica em seu tempo livre. No dia 26 de março, a empresa tornou o caso público ao divulgar um vídeo em que uma equipe de cientistas analisava detalhadamente a esfera. Após a publicação no YouTube, a comunidade científica passou a questionar a German Company em busca de respostas. Atualmente, a esfera está sob os cuidados do jornalista e ufólogo mexicano José Jaime Maussan Flota, a quem foi concedida voluntariamente por David Velez da German Company. Assim que teve contato com a esfera, Jaime Maussan notou alguns detalhes intrigantes. O principal é uma inscrição na parte superior do objeto, que lembra um circuito eletrônico altamente sofisticado, apesar de parecer ter sido feito manualmente. No entanto, o fato de ser apenas o desenho de um circuito e não um circuito funcional deixou o ufólogo um tanto cético, ao ponto de duvidar da veracidade dos fenômenos relatados. Ainda em Buga, Maussan presenciou alguns dos testes realizados pela German Company. O primeiro deles confirmou que a esfera emite um campo eletromagnético. Não se sabe como ele funciona, mas o fato de emitir ondas já foi constatado. Questionado sobre o que poderia ser considerado real em relação à esfera, David Velez respondeu que pouco se sabe, mas destacou: uma esfera de 10 quilos não sai voando por aí. Outro ponto relevante é que até agora ninguém lucrou com o objeto. Todos os testes e estudos foram realizados de forma voluntária, sem fins comerciais. A única afirmação de David Velez é que a esfera é estranha. Segundo ele, ainda não é possível dizer que trata-se de um OVNI ou de algum feito por mãos humanas. A primeira teoria levantada é que a esfera possa ter sofrido um curto-circuito ao passar pela rede elétrica da região, o que explicaria seu comportamento mais lento e menos potente, já que foi encontrada com uma parte escurecida. No primeiro vídeo capturado, a esfera chegou a alcançar até 300 metros de altitude. Depois disso, aparentemente perdeu a capacidade de voar tão alto. As reações das testemunhas e o giro do objeto, semelhante ao de um peão, causaram mais impacto do que no segundo vídeo. No dia em que José Clemente capturou a esfera, ele também registrou imagens dela voando, mas com menor altitude e rotação mais lenta, o que indicaria uma queda no desempenho dos giros. Desde que recebeu o artefato, a German Company iniciou uma série de testes de acordo com os materiais que tinha disponíveis. A proposta inicial era realizar engenharia reversa, estudar a tecnologia do objeto para tentar aplicá-la em seus próprios estudos.
No entanto, a empresa sabe que não pode danificar o objeto antes de conhecer sua origem e composição. Ele pode ser perigoso. Chegou-se a cogitar a perfuração da esfera para a inserção de uma microcâmera, mas até isso foi descartado. Entre as tecnologias utilizadas pela empresa estão detectores de campo eletromagnético, materiais de radiestesia e detectores de metais por pulso-indução. A German Company, inclusive, foi a pioneira no uso de radiestesia com telas digitais, substituindo os métodos ancestrais com pêndulos e varetas. Segundo David Velez, os celulares usados nas primeiras gravações da esfera são aparelhos antigos, sem capacidade técnica para inserir efeitos especiais, o que torna as imagens mais confiáveis. Para o sócio da empresa, essa esfera pode, ou não, ser algo extraordinário. Caso se comprove sua autenticidade, é um artefato que deveria estar em um museu e será amplamente estudado para definir se é algo extraterrestre ou feito por seres humanos. Ele afirma ainda que, mesmo que seja uma obra humana e contemporânea, seu criador precisa se manifestar e explicar o quão extraordinário ele é. Por isso, o objeto foi entregue a cientistas do México e dos Estados Unidos para exames mais profundos. Guadalajara de Buga é uma cidade conhecida pelo turismo religioso, por abrigar o Santuário do Senhor dos Milagres, destino de milhares de peregrinos. A devoção teve início no século XVI, quando uma lavadeira indígena encontrou uma imagem de Cristo crucificado em um rio. A imagem teria crescido de tamanho misteriosamente, o que a tornou considerada milagrosa. Com o apoio da German Company, as autoridades colombianas foram informadas sobre a transferência da esfera para o México. A viagem foi autorizada para fins científicos. No relatório enviado ao governo colombiano, a empresa garantiu que, após mais de 30 dias de análise e observação contínua, a esfera, apesar da simbologia em comum, não representa risco para pessoas próximas. A partir daí, Jaime Maussan passou a realizar novas pesquisas. Sua conclusão parcial é que a esfera parece brincar com cientistas, já que seus comportamentos variam sem padrão. Como explicar isso? Uma das perguntas levantadas durante as investigações no México foi: será que essa esfera está viva? O que se sabe até agora é que estamos diante de algo inexplicável, mas todos os questionamentos levantados pela esfera de Buga deverão ser respondidos em breve, pois os testes estão em andamento e os resultados serão apresentados à comunidade científica. A principal diferença entre a esfera de Buga e outros artefatos que já intrigaram cientistas pelo mundo é que, desta vez, a investigação está sendo conduzida pela sociedade civil, não por militares ou governos. Vamos agora enumerar todos os testes pelos quais a esfera de Buga já passou, além dos primeiros experimentos realizados na casa de José Clemente. Após o teste de raio-x ao qual a esfera foi submetida, os cientistas concluíram que nada conhecido na Terra possui uma estrutura semelhante. Não foram encontrados parafusos ou emendas e ela se mostrou extremamente maciça. Sendo assim, não há nenhum mecanismo interno visível que justifique sua capacidade de voo. Embora os resultados não tenham sido totalmente conclusivos, foi possível constatar que a esfera é sólida, possui algumas pequenas esferas em seu interior e que a sua parte externa é mais resistente do que a interna. Apesar de o interior ser metálico, trata-se de um metal mais poroso, o que aumenta ainda mais o mistério sobre sua composição. Curiosamente, no Brasil, se um objeto com essas características fosse encontrado, ele teria de ser entregue imediatamente às autoridades competentes. O descobridor não seria considerado o dono do artefato e não poderia repassá-lo a terceiros, especialmente se tratando de algo cuja origem e composição ainda são desconhecidas. No início dos testes, o vídeo do voo da esfera, aquele que já mencionamos neste vídeo, foi estabilizado e analisado. A primeira informação observada é que ela se move girando em torno de seu próprio eixo, semelhante ao movimento de rotação da Terra. Mas o dado mais importante obtido é que o vídeo é autêntico, pois a esfera reflete fielmente o ambiente ao seu redor. Em seguida, outros testes realizados a partir da imagem estabilizada também confirmaram que não há uso de inteligência artificial ou efeitos especiais na gravação. Todos os testes foram conclusivos. A esfera realmente voa, mesmo sem apresentar propulsores, asas ou qualquer característica aerodinâmica visível que justifique esse comportamento.
A imagem presente na superfície da esfera, os exames de raio-x e a análise de seu voo já originaram diversas teorias nas redes sociais. No entanto, o que mais tem gerado discussão não está ligado diretamente à esfera, mas sim às pessoas envolvidas com sua descoberta e investigação. A primeira polêmica envolve a reputação do ufólogo Jaime Maussan, que ganhou notoriedade após se envolver com supostos artefatos extraterrestres falsificados. A segunda diz respeito à German Company, que também aparece ligada a outros fenômenos sobrenaturais ainda não reconhecidos pela ciência. Mas a grande pergunta feita pelos internautas é: por que as autoridades competentes ainda não tomaram posse da esfera para conduzir estudos mais profundos? Nenhuma tradução oficial foi feita até agora sobre o que poderia estar escrito na esfera de Buga. Ainda assim, muitas pessoas na internet têm recorrido à inteligência artificial ou aos próprios conhecimentos para tentar decifrar as inscrições presentes na superfície do artefato. A primeira conclusão desses criadores de teorias é que a escrita lembra alfabetos usados por alienígenas em obras de ficção científica. Outra semelhança apontada diz respeito ao desenho que envolve os caracteres. Segundo alguns internautas, os símbolos lembram os chamados códigos arturianos, supostamente usados para transmitir mensagens espirituais. Por fim, algumas interpretações também relacionam as inscrições da esfera aos crop circles, aqueles desenhos misteriosos em plantações que, com frequência, são atribuídos a manifestações alienígenas. Em todas essas hipóteses, a ligação da esfera de Buga com a cultura extraterrestre é evidente. Ao sobrepor o desenho da superfície com o raio-x da esfera, é possível notar uma conexão entre certos pontos internos e as marcas externas. Se ela é realmente alienígena, um artefato repleto de segredos de outras eras ou apenas uma criação feita para intrigar a comunidade científica mundial, ainda não sabemos. Mas, se foi fabricada por mãos humanas nos dias atuais, uma coisa é certa: quem a fez quer claramente que acreditemos que ela veio de outro mundo.